Vamos fazer o nosso primeiro formato. O nosso primeiro formato escolhido foi o formato amendoado. O corte da fibra já tá no vídeo anterior a esse, vocês já viram. E o gel que eu vou usar nesse vídeo, em todo esse tutorial, em todo esse curso, é o gel Classic Nude da Volia. Por que eu escolho ele? Ele é um gel de fácil aplicação para quem é iniciante ou para quem já está há muito tempo na profissão também. É um gel extremamente tranquilo de trabalhar e um gel que seca rápido. Para hidratação da fibra, normalmente eu pego umas 2 pérolas mais ou menos e eu aplico na parte de cima. Vocês já viram que eu já estou na parte de baixo. Eu estou fazendo a parte de baixo. A parte de baixo é um processo também extremamente importante, onde a gente tem que hidratar muito bem essa fibra. Puxa para um lado, puxa para o outro. Você tem que ver que o fiozinho branco da fibra vai sumindo conforme você vai hidratando ela. Porque o que a gente está fazendo, passando gel, é hidratando essa fibra. Depois de hidratar ela, eu vou vir com um palito passando por baixo. Eu mandei secar na cabine por 3 segundos, que é o tempo de cura para a curvatura do gel da Volia. E eu já apliquei a minha presilha. A presilha, você sempre que aplicar, você pergunta para a cliente se tá doendo e se está machucando ela. O ideal é que não machuque, você precisa apenas fazer a curvatura dessa unha. Tira a presilha, vê se a curvatura tá ok, se tá curvando bonitinho como você queria. Curvou? Agora a gente vai vir com mais uma pérola do nosso gel. Ainda com o nosso gel da Volia, assim como eu falei. Eu gosto de trabalhar ele com pinceladas. Conforme a gente vai fazendo essas pinceladas, a gente consegue concentrar o produto, assim como eu tô fazendo nesse cantinho aqui. Vocês viram que eu concentrei o produto no nosso ponto zero, que é o ponto que pode quebrar, tem muita facilidade de quebra. Então, a gente precisa aplicar uma quantidade correta de gel. A gente vem aplicando com bastante calma. Como é um gel tranquilo de trabalhar, eu mandei pra cabine por 5 segundos. Ele já deu uma leve catalisada ali de 5 segundos na cabine e eu vou vir com a minha segunda camada de gel. Assim como eu falei pra vocês, eu prefiro trabalhar com camadas. Eu sinto que o meu controle de produto e o controle do meu formato, eu consigo ter ainda na aplicação do gel. E isso é extremamente importante. Quanto mais gel você aplicar, mais trabalho você vai ter pra lixar, mais você vai cansar o seu braço por ter que lixar. Então é extremamente importante que durante a aplicação do gel no seu alongamento, você tenha a visão de vários ângulos, tá vendo? Você vira de um lado, vira do outro. Não tem problema se as laterais estão assim, a gente vai acertar no lixamento, mas é importante que você veja que não tem produto escorrido, não tem produto na pele. Eu mandei para secar na cabine por 5 segundos e para secar a cura total eu gosto de secar com a presilha para ajudar a ficar um pouco mais curvado. Isso não é uma regra, mas isso é uma coisa que ajuda a manter a curvatura bem bonita. Mandei para secar na cabine por 120 segundos, eu já retirei a minha presilha e agora a gente vai vir com PrEP, ou pode ser acetona também. A acetona não precisa ser removedor de esmalte, pode ser acetona, não tem problema nenhum, não interfere na durabilidade do seu alongamento. A gente vem retirando essa goma porque se a gente vir com essa lixa direto nessa goma, a nossa lixa perde o grau de lixar dela. Ela não consegue lixar porque a goma do gel fica em cima, então ela não tem o poder de lixamento dela. Já comecei retirando a nossa ponta, porque eu quis diminuir um pouco para deixar essa amendoada mais perfeita. E vocês estão vendo que eu não estou vindo com a minha lixa reta, eu estou vindo com a minha lixa inclinada pra gente conseguir fazer esse lixamento de ponta, fazendo ele bem assim na lateral, tá vendo? Dessa mesma forma, porque assim a gente cria esse formato, que é onde a gente consegue fazer o nosso barquinho depois. Assim que eu lixei a minha ponta e acertei ela, agora a gente vai vir na lateral, tanto na parede lateral, quanto ali fazendo o formato. Nesse momento do início do lixamento, a gente não precisa se preocupar com o que está em cima e como a gente vai lixar. O primeiro passo é, a gente lixa a ponta, acerta o comprimento. Acertou o comprimento e lixou a ponta, agora você vai vir dando o formato. A gente vai lixando mesmo na parede lateral, você vê que tá ficando estranho, parece que vai ficar esse degrau, parece que vai ficar assim, mas não vai. Nesse primeiro momento, a nossa preocupação é o formato e o quão funilado a gente quer deixar ele, e o quão funilado a gente quer deixar essa parede lateral. Olha como que fica. Eu lixei as minhas paredes e a ponta e ele ficou exatamente assim. Agora a gente vai vir pro lixamento de cima, que é o nosso lixamento técnico. Eu gosto de fazer esse lixamento técnico vindo com o movimento da lixa de cima para baixo dessa unha. A gente vai lixando ela inteira. Lixa lateral, é importante que você lixe essa lateral exatamente dessa forma. Eu gosto muito desse lixamento técnico trazendo para baixo, porque assim a gente consegue deixar uma unha amendoada bem reta. Essa maneira de lixar, fazendo assim, ó, passando de cima para baixo, assim você consegue deixar essa ponta perfeita e conseguir deixar esse nivelamento também muito bonito e muito prático. Você pega na sua lixa com o dedo indicador, tá vendo? E assim você vem fazendo o lixamento. Você não precisa fazer com força, senão você vai machucar você mesma ou a sua cliente. Não precisa de força, é tudo a técnica. Segura a lixa com o seu indicador e você consegue fazer esse lixamento.
Olha, agora vocês viram que eu tirei o excesso de pó e o formato já tá bem mais definidinho, né? Mas eu quis afunilar mais um pouquinho, então eu vim lixando novamente a minha parede lateral e as minhas pontas. Se você lixa uma parede, você precisa lixar a outra. Você sempre precisa ver de diversos ângulos como que tá ficando essa unha e como que tá ficando esse formato. Também é um bom momento de, na mão da sua cliente, você perguntar: você gostou do formato? Você gostou desse tamanho? Está ok? Se ela falar que sim, você prossegue. Assim você não vai ter trabalho depois. Eu vou vir com a minha broquinha dourada em formato cônico agora, fazendo o acabamento dessa unha. Quanto mais acabamento você conseguir fazer na lixa, melhor e mais rápido vai ser o seu processo de alongamento e manutenção das suas clientes. Você precisa somente dar o formato, acertar as pontas e o restante você consegue fazer com a lixa do seu motor. Mas esse processo você vai pegando também aos poucos. Depois do lixamento com a nossa broca pela superfície de cima da nossa unha, agora a gente vai lixar novamente as laterais. A gente vai vir com uma lixa, pode ser uma lixa grossinha, assim como eu tô mostrando pra vocês, que também é possível fazer com ela, ou uma lixa um pouco mais fina. Agora que a gente já conseguiu deixar toda essa unha uniforme e toda essa lateral, a gente vai vir nessa parede lateral com a nossa lixa, deixando esse barquinho cada vez mais barquinho. É um trabalho que você precisa saber do ângulo da sua cliente e do seu ângulo. Então, quanto mais ângulos você conseguir ver essa unha, mais você vai ver todos os detalhes, vai ver se ela está com alguma barriguinha, vai ver se tem algum detalhe, e o ideal é que não tenha. Depois de todo esse lixamento, olha como fica a minha parte de baixo. Vou vir com a minha broquinha de tungstênio, essa broca é maravilhosa, ela tem um corte perfeito. Lixando aqui por baixo, mas eu não preciso colocar força, lembrem que força não é necessário. Se você vier com força, você vier com muita pressa, com muita brutalidade, a sua cliente vai ficar assustada e vai machucar a sua cliente. A gente lixa somente o que é necessário para conseguir deixar essa estrutura fina, porém, uma estrutura que ainda tem uma quantidade de gel que seja suficiente para conseguir ser firme e conseguir não quebrar qualquer batida. Vou mostrar para vocês uma técnica que eu gosto para acabamento de cutícula. Você pode fazer isso tanto com água ou com prep. Eu espirrei o prep direto na minha unha, não sequei nem nada. E eu vou vir com a minha broquinha 718 fazendo esse detalhe. Por que que eu gosto de fazer esse detalhe com o prep? Porque com o prep eu sinto que ele fica mais hidratado essa superfície. Não tenho problema de cortar ou esquentar a lâmina da cliente, porque eu tô com o prep em cima e eu consigo trabalhar melhor esse acabamento e deixar ele mais suave. Logo após que eu faço esse lixamento ainda com o prep, com a minha broquinha, eu venho fazendo a limpeza dessa unha. A limpeza durante várias etapas desse processo de alongamento é extremamente importante. Você não pode deixar excesso de gel, você não pode deixar excesso de produto, você não pode deixar excesso de nada. Vou vir com a nossa buffer fazendo o polimento dessas unhas. Esse polimento é extremamente simples, porque a nossa unha já tá muito bem lixada, já está tudo nivelado, já está tudo maravilhoso. A gente vem fazendo o polimento, passando por toda a unha, pode ser com o lado mais grossinho ou com o lado mais fino. Eu também gosto de fazer esse acabamento na cutícula e na ponta e nas laterais, porque assim eu consigo tirar qualquer coisinha, qualquer pele, qualquer coisa que tenha ficado por ali e tudo fica muito bem polido. E novamente a gente vai vir higienizando essas unhas, porque a higienização é extremamente importante. Você pode higienizar com prep ou com acetona, assim como eu falei. E olha como que fica a nossa unha já no lixamento. Eu vou finalizar retirando a cutícula e vocês vão ver como fica uma unha amendoada, extremamente natural, não tem produto na cutícula, tem um barquinho lindo e tá tudo maravilhoso. Olha como fica sem essa cutícula, como já ficou maravilhoso. Vou vir higienizando mais uma vez, porque pode ser que tenha ficado um pouco oleosa essa superfície por ter usado um amolecedor de cutícula. Então, o importante depois de você tirar a cutícula é você vir com o prep ou acetona novamente, limpando bem essa superfície. Para esse acabamento perfeito e limpo por baixo, eu gosto de passar o top coat. É um pouco de top coat, você não precisa de excesso, senão vai escorrer para a pele da sua cliente, vai secar e vai esquentar na hora que ela for pôr na cabine. Depois que eu fiz a aplicação no top coat por baixo, eu venho fazendo a aplicação do top coat por cima. É uma fina camada, como vocês estão vendo, passando por todas as laterais com muito cuidado, assim como todo o alongamento a gente não precisa e nem pode tocar na pele. Olha o resultado da nossa unha, da nossa aula de formato amendoado. Como ficou um formato amendoado com um leve barquinho, mas muito natural e uma estrutura fina e adequada.